Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite para você que está aí hoje no nosso Trinocast. Eu sou Felipe Cunha, estou aqui com o Carlos, nosso Fala, CEO. pessoal. E, pessoal, hoje a gente trouxe um convidado aqui muito especial, o Brunão, que é um dos sócios da Calçada e acabou de entrar num novo negócio imobiliário que ele vai explicar um pouquinho pra gente. Brunão, um prazer imenso ter você aqui, cara. Hoje eu acho que a gente vai ter uma aula aí com você, pela toda a experiência aí que você tem, né, da sua vida, da empresa e tudo mais que você conquistou aí dentro do mercado imobiliário. Vai dar um pinguinho de sabedoria na nossa esponja de ignorância aqui. Tô ansioso. Brunão, primeiro, cara, se apresenta aí, cara. Quem que é você? Conta um pouquinho dessa tua história aí pra gente. Sei lá, vamos começar lá do início. Aonde que você estudou? O que que você fazia quando era moleque? O que que você gostava de fazer? E da onde que você foi traçando esse caminho até chegar no mercado de imobiliário aí, de incorporação e venda e tudo mais. Legal. Bom, primeiro, obrigado vocês aí pela oportunidade da gente estar aqui hoje trocando figurinhas, né? Espero realmente acrescentar, né, um pouco da minha história. A cada dia a gente aprende, né? É sempre uma troca muito positiva. E, cara, falando um pouquinho do meu início, aí peço até que o pessoal da edição aí tenha tempo, porque é muita história, né? Mas, bom, eu estudei no Colégio Veiga de Almeida, um colégio no qual eu tive sempre um carinho muito grande. A gente cresceu, a galera toda junta, né? E até hoje eu falo com muitos amigos. Legal. E eu sempre, desde pequeno, eu tive uma vocação para vendas, né? Eu sempre gostei do desafio da venda, né? E então, a minha vida foi sempre pautada nesse nicho. Eu, quando comecei muito cedo, com 14 anos, no período de férias, eu chegava em casa para meus pais e falava, passei de ano. Na mesma hora, meu pai falava assim, parabéns, amanhã você está comigo no escritório. E assim eu comecei as minhas férias compulsórias. E se não tivesse lá, ele vinha coercitivamente me pegar, né? Mas foi muito bom, né? Hoje eu tenho mais velho, com mais maturidade, a gente vê que isso fez uma diferença muito grande na minha trajetória. Então eu não tinha bagagem nenhuma, imagina, com 14 anos. Então eu comecei na época, na própria Calçada, né? Com 14 anos eu era assistente de office boy. E aí você vai me perguntar, mas como assim assistente de office boy? Porque eu não sabia nada, literalmente nada. Então ele falou, cara, tu vai começar a aprender o básico da empresa. E aprendi muita coisa, né? Eu com 16, nas minhas férias ainda, eu já estava chefiando o departamento de expedição da empresa. E isso é muito legal porque... além de me trazer uma bagagem muito grande de saber que o mundo não é só aquele mundo que você vive, né? Você tem uma oportunidade de conhecer o resto. Eu lembro que eu andando na rua com 15 anos de idade, eu achava que eu estava dominando o mundo, né? Desbravando o mundo. E você aprende a lidar com pessoas, né? E quando você aprende a lidar com pessoas de diversos, tinha que ir para banco, tinha que ir para... Enfim, você aprende a resolver problemas, né? E quando você aprende a resolver problemas, você já vai ganhando uma bagagem dali. Lembrando que essa época que a gente está falando aqui não tinha banquinho digital com... Não, esquece. Não, era documento de baixo aqui e vambora. Eu lembro que lá em 2012, muitas vezes eu já trabalhava com crédito imobiliário, eu levava documento físico aqui do Rio de Janeiro para fazer o fechamento do mês lá no banco, no Santander, lá em São Paulo, para acelerar os processos. Era tudo muito mais físico, assim, isso em 2012. Você tá analógico, falando, né? Analógico. A gente hoje... no mercado financeiro, às vezes, ia fazer ficha cadastral de cliente, eu pegava lá, eu ia na casa do cliente, catava as fichas, o cara assinava tudo. Eu ia no cartório dele, então às vezes o cara, meu cartório é lá no centro. Beleza, eu pegava aquela, ia lá no centro, batia o cartório, saía com aquilo ali naquela parte de baixo do bolso, ia lá no banco no centro para entregar a ficha cadastral do cliente e ficar aguardando semanas a aprovação, né? Tipo assim, às vezes era bem diferente, né? Hoje o cara bota um Face ID, tá tudo certo. Se você vai abrir uma conta em 24 horas, você fica nervoso, ansioso. Até nível de processo de venda, isso ajuda bastante, sim, né? Sim. Mas aí, então, com 18, oficialmente, eu comecei na empresa e aí eu fui um pedido meu, né? Como eu sempre achei que eu tinha que criar minha identidade, né? Quando você trabalha numa empresa familiar e o diretor, o presidente da empresa é seu pai e é um cara diferenciado,
você tem um peso. Eu costumo dizer na minha vida que é o seguinte, você é filho do Pelé. O Pelé tropeçou sem goleiro, o pessoal vai aplaudir porque é o Pelé, né? Se for o filho do Pelé tropeçando na mesma condição, o pessoal fala assim, pô, o cara não joga nada. Filho do Pelé não é Pelé. Não é Pelé, entendeu? Então eu precisei sempre ter ou buscar essa diferenciação. Eu sempre quis tirar esse link direto, até para evitar os comparativos. Cara, isso até é uma coisa que você está falando aí agora, Bruno, e acho que assim, uma parte da tua experiência que você está mostrando aqui agora, que nem é tópico do nosso assunto, mas eu acho que vai servir muito para diversos outros garotões, aí, às vezes de 20, de 19, de 18 anos que estão aí e naturalmente tem family business, Sim. Né? E isso vai ser sempre um desafio. Eu já escutei de vários amigos meus que trabalham com o pai e muitas vezes, cara, não deu certo trabalhar com meu pai porque a gente pensa diferente, não sei o que, não. Então, assim, tanto pro pai quanto pro filho, no business, isso é um desafio permanente. Sim. Essa percepção de que você vai também... Cara, eu tô sendo julgado por todo mundo porque eu sou filho do cara. E aí o cara também falou assim, pô, meu filho também não pode fazer errado, então eu vou cobrar 3 vezes mais ele, porque ele vai ser o exemplo para que os outros funcionários não... Então aquilo é sempre um embate para qualquer family business, né? Eu diria que é um obstáculo a mais para quem tá vindo de baixo, no caso o filho, né? O pessoal acha que a molezinha, é filho do cara. Protegido. Não é não, cara. Não. Tem esse fator, né? O externo, quando você tropeça e você na hora é comparado ou julgado, que às vezes dói, né? E tem a própria questão de hierarquia, né? O pai olhando para o filho, porque para um pai, eu tenho hoje 2 filhas pequenas, né? Um dia elas vão crescer, mas para mim vão continuar sendo as mesmas pequenas. Então, existe uma questão do tipo assim, quem é esse cara para chegar hoje aqui e falar que eu tenho que mudar isso ou aquilo? E realmente, deve ser difícil para um pai, porque é o cara que construiu, ele criou, né, uma empresa muito poderosa no mercado, muito respeitada no mercado, com valores, e aí chega você com algumas ideias, saindo do analógico, indo para o digital, né, fazendo até esse gancho. Como é que fica para ele aceitar isso? Eu acho que é um movimento, enquanto você estava me falando, né? Eu gostei muito dessa sua pontuação, assim, porque também precisa de uma humildade muito grande do filho para entender que ele vai ter que construir a identidade dele, que é o que você falou. Muitos não têm, eu digo por mim mesmo. Eu lembro que quando meu pai tinha sucesso, muitas vezes eu queria me empoderar do sucesso dele, achava que o sucesso dele era meu. Eu lembro ali, eu com uns 14 anos, então eu fiz um paralelo com a tua história. Então, vi que você já tinha uma mentalidade diferente da minha, então já vejo isso. E o difícil também é do pai ter a humildade de ver, poxa, meu filho também pode trazer alguma coisa que eu não tô vendo. É uma outra geração e tudo mais. Vamos dar essa carta aí pra ele, né? Tipo, vamos dar oportunidade. Vamos deixar tem muita questão também, cara, que é o seguinte, o filho que recém-chegado, por ser filho, ele já acha que ele tem autoridade o suficiente para poder conduzir o que ele achar que tem que fazer. O que é um grande erro do filho, né? E se o pai alimenta isso, naturalmente ele vai criar um monstrinho, né? Porque por melhor que o filho seja, ele não está extraindo o melhor do filho. Por outro lado, o filho tem filhos que são aqueles caras que arregaçam as mangas mesmo e vai à luta. E o pai fica tolindo. Então o pai também limita um pouco o crescimento dele, né? Ou posterga o que poderia ser mais rápido, posterga. Então, assim, dado esse desafio de ambos os lados, eu acredito até pela minha experiência que é o seguinte, se você tem um Pelé e você tem aqui um cara que quer fazer, você tem aqui uma dobradinha importante, né? Que essa dobradinha aqui, o cara que quer, não significa dizer que ele é bom ou que ele vai chegar lá, mas significa dizer que ele tenha vontade. Eu digo muito isso hoje no meu mercado e sempre disse para quem trabalhou comigo, eu não preciso ter um melhor. Hoje, o cara que tem a vontade, concordo, ele faz a diferença. O dedicado faz muita diferença. Muito. Cara, o dedicado é outra... Porque é o cara que quer. A gente fala muito isso também aqui. O esforçado, dedicado. Sim. Eu prefiro 1000 vezes o cara extremamente dedicado do que o técnico. No livro até do pessoal lá do Jorge Paulo Lemann, do Sucupira, aquele... 360? É o que eles têm o mais antigo, que é... Tá até ali. Agora eu esqueci o nome, aquele...
É Sonho Grande. Então, 3 meses não, Sonho Grande. A gente fala do Sonho Grande. Eu li também. O Sonho Grande, ele fala muito, assim, e eles têm, né, uma cultura muito forte de descobrir talentos, e o mais importante para eles é o cara... Delegar também. E o cara que tem vontade. Eles falam assim, cara, esse a gente cria. O talento que às vezes acha que ele é o Romário, mas ele não tem vontade, não tá alinhado com cultura também e tudo mais. Eles falam. Uma coisa que o pessoal fala muito, usa muito esse jargão, né? O cara é calça branca e tal. Isso é uma alusão a quem está começando. Eu vou te falar que esses caras muitas vezes não são olhados pelas empresas, porque vai dar trabalho. Você tem que treinar o cara, mostrar o cara, e você tá com o avião rodando, você tá com o carro rodando ali. Então o cara não tem como encostar o carro e ensinar como funciona. Uhum. E lá na calçada a gente tem realmente um ritmo diferente, né? É um ritmo mais intenso, o que é bom, né? Eu lembro que meu pai, ele é o que é, não é à toa, né? Ele sempre foi um cara que tirou você da zona de conforto. E eu falo por mim e falo por todos os funcionários que passaram por lá. Só que isso, para quem não tem o estômago, não tem aquela pujança, incomoda. O cara não aguenta. Tem que aguentar, né? Porque ele tem lá o modus operandi dele, mas ele faz a coisa acontecer. E ele é um case. Então, se você tiver esse discernimento do tipo, vou aprender com esse cara, você vai longe. Todo mundo que deu essa oportunidade para ele, hoje você vê que são pessoas de sucesso no mercado imobiliário. Legal. Eu tenho, e amigos, isso aí né? mentoria de verdade, né? Raiz. É isso. Um monte de baboseira que vendem aí na internet, não. Cara, hoje eu vejo essa juventude aí, eu preciso entender também que é um choque de cultura ali, de geração, né? E que talvez isso, num tempo, a gente vai entender. Mas me incomoda muito ver os jovens com muitas... Hoje a gente fala muito em muitos direitos e poucos deveres, né? Isso na sociedade como um todo. E isso me incomoda um pouco. Eu acho que não precisa nem ser a geração do meu pai, que tinha que trabalhar 20 horas por dia, 16 horas por dia, mas também não precisa ser aquela coisa do tipo, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Tô com ansiedade, eu não vou, mano. Tu passei mal porque eu tô ansioso, entendeu? Eu fiquei tonto. Então, assim, a vida é isso, cara. A vida é desafio. Você imagina nos anos 80 alguém ligar e falar assim, cara, acho que eu não vou hoje, não. Tô um pouco ansioso. Você tá falando isso, né? Meu pai até hoje... O que você ia escutar no telefone? Não, você não ia nem escutar. Você só ia chegar lá, o RH tava com o teu processo demissional na mesa. É isso. Eu acho que hoje, se você consegue mesclar essa galera mais analógica, com analógico eu digo não é depreciativo, não, é geração mesmo, com o digital, cara, é o que eu estava falando, você tem aqui uma potência, uma fusão perfeito, aqui absurda. Agora, de novo, você tem que ter um cara aqui que esteja disposto a delegar e passar o conhecimento, que é difícil, e você tem que estar disposto também com um cara aqui que o cara queira ser um pouco daquele que trabalhava 16 horas, aquele que vai te falar, cara, tem um desafio para você aqui, mas final de semana, tu vai. Esse é o grande desafio. Porque quando você tem essa química aqui, essa sinergia, esquece. E tu vai preparar um cara extremamente diferenciado, que não tem no mercado. Hoje não tem no mercado. Se você pegar os cases, os grandes empresários do mercado imobiliário, que até hoje existe, eu vou te pontuar aqui 3, 4, mas que não são da geração de agora, são da geração antiga. Eu não estou dizendo, por favor, que essa geração nova é ruim, não é isso, pelo contrário, tem caras excepcionais no mercado, mas com certeza não tem aquela pegada que os caras tinham. Não tem. Entendeu? Hoje eu tenho, só para fechar o raciocínio, hoje eu tenho 3 caras que para mim, estou há 25 anos no mercado, são cases para mim. E eu sigo. Eu não vou nem entrar no mérito do Dr. Carlos Carvalho, que para mim é um outro case também, um cara construiu, desenvolveu, Pasquale, mas eu estou falando dos empresários mais da minha época, que eu convivi. São 3 caras. Um é meu pai, que eu acho que realmente, e não é puxar sardinha, eu acho que o mercado reconhece isso. O outro é o Rogério Schor, que é um cara que para mim... É um case, né? É um case e, além de tudo, é um cara extremamente humilde, assim, um cara que você tem acesso, um cara muito querido. E o outro, que infelizmente não está mais aqui, que é o Rogério Jonas, ex-RJZ Cirela, que era um cara que, como todos eles têm as suas dificuldades de traquejo, de fala com a equipe, mas ele era um cara que fazia diferença no mercado. Então, hoje, para mim, são esses 3 caras que se eu pudesse falar, vou seguir, é o modelo de negócio deles.
é um cara que são caras que realmente são diferenciados, né? Então, Legal. E é difícil essa turma, assim, eu vejo que, pô, quem trabalha com incorporação, com obra e tudo isso, é a edificação de qualquer coisa, né, cara? É um pool de gente muito grande e de vários níveis até sociais, assim, porque tem lá o cara, o pedreirão, que você tem que adequar a tua linguagem, A visão, o modo de cobrança, tudo isso. Às vezes você pode até passar por uma coisa meio, pô, vou cobrar a responsabilidade do cara. Daqui a pouco você tá falando ali com um cara que, pô, às vezes foi um ex-traficante, que tá ali uma parada dessa, que realmente tu tem que ir ali com o pé em água, mas tem que cobrar a responsa. Então, como cobrar a responsa também de uma galera que às vezes tá mais, com mais dificuldade cultural e tudo mais. E aí você também tem lá, desde o arquiteto, do engenheiro, que você tá falando meio que de igual para igual em questão técnica, que eu tô dizendo. Sim, sim. Então você vai lá desde do pessoal que tá montando a incorporação, vai descendo pro pessoal, depois você chega no operacional, chega na pista, vai pro canteiro de obra, vamos dizer assim. Cacetada de fornecedor envolvido, um monte de coisas que travam as outras, não entregou licença, o cimento, não sai pilar. Sim. Não sai o pilar, processo, não sai, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto andar, não anda nada. Então paramos. Sim. Então, assim, muita grana envolvida, né? Quando tu chegou nessa fase lá, de entrar mais você falou que você foi mais pro marketing ali, né? O marketing já foi mais para... Eu tô falando já em 2006. Aí foi quando eu não entrei no marketing, eu fui para a área comercial. Onde a empresa ainda era muito pequena, muito pequena. A gente estava começando a fazer o Rio 2, retomar o Rio 2, né? Uhum. E foi quando a empresa ganhou uma projeção, uma notoriedade. Nós tínhamos um departamento comercial que éramos 5 pessoas. Tinha um gerente e a equipe. Eu fazia parte dessa equipe, eu era o estagiário da equipe. E lançando quantas unidades lá? Ali era o seguinte, no Rio 2 nós lançamos o Provence, eram 242 unidades. Nós pegamos toda aquela primeira rua do Rio 2, a gente que basicamente fez ela toda. Então nós lançamos, para nós, era um empreendimento, eram dois blocos, mas 200 e poucas unidades fazendo ali, realmente era um salto para a gente. Sim. E nós não tínhamos o relacionamento ao cliente, nós não tínhamos o marketing, efetivamente, era tudo comercial. E foi quando eu vi que a demanda começou a aumentar, porque você sai de um movimento em que você fazia um prédio pequeno, depois fazia algo muito artesanal, né? E a gente sempre foi muito pós-vendas, então a gente tinha um relacionamento muito bom, sempre teve com os clientes. Só que quando você passa a ter um volume maior de clientes, você começa a ter uma demanda maior. E aquilo foi ficando sustentável. E como eu estava ali, vendo as pessoas trabalharem na mesma sala, eu voltei para o meu pai e falei assim, acho que está na hora da gente montar um saque. Aí, na época, o saque era uma coisa muito ainda embrionária, não existia nenhum relacionamento ao cliente, era o saque. Sim. Aí ele falou, tá bom, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Eu não tinha, obviamente, eu era garoto ainda, muito novo. Hoje, por exemplo, esse negócio de saque que você está falando, hoje você tem você tem onboarding, você tem o pós-venda com o sucesso do cliente. Você tem o saque que você estava falando hoje é dividido em 4 áreas diferentes. Exatamente. Hoje você tem porque o mercado... com serviço, né? As pessoas foram entendendo o que antigamente, de novo, ainda era muito embrionário. Hoje as pessoas entendem que o pós-vendas é um pilar importante da tua empresa. As pessoas entendem que você fazer um marketing bem feito é importante. Então, isso começou no mercado imobiliário, que eu estou falando. Começou a se desenvolver muito rápido, né? E naquela época, eu já tinha uma vocação para fazer uma faculdade de marketing. Eu sempre gostei disso. Por onde eu passava, eu queria deixar um legado, eu queria deixar uma marca. Eu gostava dos painéis, de ver a minha marca lá estampada. Porque eu falava, poxa, eu trabalhei tanto para aquilo e hoje estou vendo o meu trabalho ali. Lá exposto, e as pessoas consumindo aquilo. Então, para mim, eu sempre fui dessa linha. Criamos o saque, era eu e mais uma pessoa. Cara, e não tinha sistema, não tinha nada, era planilha Excel, e aí eu fui aprendendo no dia a dia. 234 linhas ali. Não, e crescendo, né? Porque sempre surgia, acho que vou implementar isso aqui. Aí a linha vira multiplicando. E aí deu certo. A coisa foi evoluindo, botamos mais uma pessoa, e aí eu saí de novo, voltei pro comercial,
E foi quando eu falei para ele, pô, vamos criar um marketing. Acho que a empresa precisa ter um marketing, né? E ele, tá bom, vamos fazer. Por isso estava bastante abertura. Sim, não. Aí, o que aconteceu? Eu entendi, é isso que eu te falo, da humildade, de você entender que você tem a vontade, você tem a ambição, mas você não está preparado, né? E eu falei, beleza, vamos começar então, mas eu não estou na empresa. Aí ele, como assim? Tu dá a ideia de sair da empresa? Eu falei, é porque eu não sei conduzir, eu não sei fazer, eu não estava nem na faculdade do marketing. Foi quando eu tenho uma gratidão muito grande para uma pessoa, que é o Theo, da Agência 3, porque quando eu precisei, né, que em algum momento falei que eu preciso sair da empresa e preciso aprender. Então eu vou recorrer a quem eu tinha contato e fui até o Theo. Eu lembro que na época o Theo falou o seguinte, Bruno, eu não tenho vaga na empresa. Eu falei, eu não tenho, a gente não tem espaço para mais orçamento. Eu falei, mas tu não tá entendendo, Theo, eu não quero dinheiro, eu quero aprender. Mas não tem espaço. Não tem problema. Eu levo meu laptop e onde tiver espaço eu sento. Joga a cadeirinha ali que legal. E o Theo, acho que ele viu isso com bons olhos e me botou para trabalhar com a ex-esposa dele, né? Que é a Cris, que eu também tenho um carinho muito grande. Hoje ela já não está mais na Agência 3, ela toca ainda parte de marketing, mas não está. Esporadicamente a gente se fala. Mas são pessoas que eu tenho uma gratidão, e a gratidão ela é atemporal, né? Que fique claro. E aí, quando eu comecei lá, meu apelido era Vírus, cara. Porque eu não tinha mesa para sentar, mas eu tinha a vontade. E quando você tem a vontade, não importa onde você esteja, você vai fazer a coisa acontecer. Eu, em 6 meses, como estratégia, eu grudei no pessoal de criação e no pessoal de produção, que foram os caras que mais me ensinaram, né? Eu tenho 4 amigos lá, até hoje a gente não se fala mais com a frequência que eu gostaria, mas são 4 pessoas que tiveram também uma participação muito importante na minha formação e eu grudava nos caras. Eu ia para dentro de gráfica trabalhar. Eu perdi um período da minha faculdade porque eu queria aprender. Então eu fui para dentro de gráfica, saí de lá de madrugada, e normalmente as gráficas ficam em regiões bem complicadas, né? São Cristóvão, Caxias. Então para você sair de madrugada realmente era um negócio, mas eu não estava preocupado com isso, até porque com 20 anos de idade você não está preocupado com isso. E quando você tem a vontade, eu queria ir lá aprender. E aí eu fiquei lá uns 4 anos da minha vida, sendo que no segundo ano eu já estava administrando todas as contas do imobiliário, exceto a conta que era da Cirela, que era a maior conta da empresa, mas todas as outras eu fazia. E eu lembro de uma vez que tinha um cliente nosso, que era a Sá Cavalcante, uma empresa também que eu tenho um respeito grande. Trabalhei muito com eles também. O Vitor. E aí eu tinha uma relação tão boa com eles que o Vitor virou para mim e falou o seguinte, Bruno, o forte deles sempre foi o Maranhão e Espírito Santo. Isso. E eles no Espírito Santo eles são gigantes. Ele falou, cara, vem aqui para o Espírito Santo para conhecer a nossa estrutura, para você conhecer e tal. E aí eu falei, caramba, eu com 20 anos de idade, poxa, atendendo várias contas, o dono me chama para ir lá, estou no caminho, né? E eu fui falar com o Theo, não tem condição de mandar você para lá. Eu falei, não, Theo, ele falou que vai mandar tudo para mim, é só para eu ir lá para fazer um relacionamento com eles mesmo, tal, que ele quer me conhecer. Então vai. Eu lembro que eu fui, cheguei lá, tinha um motorista me esperando, mas enfim, foi um dia de... Mas é legal, né? Você se sente também... Reconhecimento. Exatamente. E o legal é que assim, eu cheguei lá, esse motorista que estava lá, ele me apresentou todas as obras, e eu lá anotando tudo, e piriri, olhar com um olhar de marketing, evidente, né? Onde é que estava, o que eu podia melhorar e tudo mais. E aí depois, passado esse tempo, a Gafisa ia para a Agência 3. E aí o Theo falou, Bruno, eu estou montando aqui um time especial, no qual até a esposa dele foi, ele pegou o melhor criativo, pegou o pessoal da produção, fez um time exclusivo para a Gafisa. E na ocasião ele falou assim, você quer participar? E eu pensei, fico lisonjeado pelo convite, porque era a empresa mais importante da empresa, mas era um cliente. Ali eu tinha 16 clientes que eu administrava. Você podia captar mais... Podia captar mais. Eu podia aprender mais coisas. Na altura eu já estava atendendo também o pessoal de ensino. Então, assim, eu fui crescendo, né, na empresa. E eu falei, cara, Theo, não agradeço, fico lisonjeado, mas não quero. Prefiro continuar aqui porque eu já criei relacionamento. Acho que isso é muito importante, né? Não que eu não fosse criar com a Gafisa. E tinha uma outra questão, é o seguinte, eu estou trocando 16 por 1. Eu não vou dar conta desse 1, porque o Gafisa, na época, era o dobro das 16.
E fiquei naquela. E eu, porventura também, na ocasião, eu estava num processo já de conclusão de faculdade. E eu precisava me dedicar à faculdade. E eu falei, não, eu vou... Eventualmente você poderia querer voltar também para a operação da família. Para a operação da família. Isso já estava no meu radar. Mas, sobretudo, eu queria, naquele momento, me formar. Né? Último período, como eu já tinha perdido períodos anteriores por conta do trabalho, eu falei, cara, eu preciso focar agora. Teve uma época que eu estava com, sei lá, 16 matérias, que eu peguei eu brinco que era o fatorial, né? Eu peguei o de trás, que tinha acumulado, fiz junto com a monografia. Foi uma loucura. Então, eu precisava daquele tempo. E eu não fui. Por sorte, porque a Gafisa ficou lá 6 meses e saiu da conta, senão eu estava na rua. Mas eu fiquei mais também, por coincidência, mais um período lá de 6 meses. Não consegui, naquele período, avançar tanto como eu gostaria. Eu falei, Theo, eu preciso me ausentar, porque eu preciso concluir, de fato, a faculdade. E assim foi. Fiquei 6 meses parado. Quando eu concluí a faculdade, eu, por coincidência, meu pai precisava de alguém, porque essa pessoa do marketing tinha saído, o gerente comercial, o gerente de marketing tinha saído da empresa. A empresa, naquela altura, já estava com um gerente de marketing, já tinha um relacionamento ao cliente, já tinha ali um legado, mais robusto. como eu falei há pouco, já tinha um legado que foi uma sementinha que eu, de alguma maneira, plantei lá. E aí, naquela ocasião, eu voltei como supervisor de marketing. Porque, sendo filho, tu não vai voltar como gerente, tu vai voltar como supervisor. E foi ótimo, porque eu nunca tinha gerenciado ninguém. E, na época, eu tinha uma pessoa abaixo de mim. E foi, assim, um aprendizado muito grande. Porque era uma pessoa mais sênior, uma pessoa que já estava na empresa lá há mais tempo, e entrou eu, que já tinha uma bagagem, mas nunca tinha chefiado, liderado. Chefiado não gosta dessa palavra. Tinha liderado ninguém. E aí, mais uma vez, foi um aprendizado, foi um desafio que eu assumi. A coisa foi acontecendo. Em 2012, eu, depois de alguns... Isso estou falando aí de mais 8 anos, tá? Saímos aqui, estamos em 2012 já. Em 2012, eu, obviamente, comecei a crescer na empresa, né? E eu comecei a ter ali, as áreas eram separadas, o comercial e o marketing, e aí eu falei, cara, eu preciso crescer mais na empresa. E eu vi que eu estava ali estagnado. Ah, mas tu é filho... Eu estava estagnado. E eu precisava fazer o meu espaço. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma empresa de eventos, né? Na qual, até falei que fica aqui na mesma sede de vocês. E eu falei, cara, eu vou transformar essa empresa de eventos numa empresa do mercado. Saí da calçada pela segunda vez. E foi, na época, um baque para ambos os lados, porque não é uma coisa que eu realmente gostaria, mas eu precisava, né? Eu tenho uma característica, Felipe, que eu sou muito ambicioso. E aí existe uma diferença, né, entre ambição e ganância. Ganância, sim, eu acho que é o lado ruim da história. Sim. Mas a ambição te faz crescer. Querer crescer, querer avançar, né? E não é a qualquer custo. É com base, é com estrutura, passo a passo, degrau por degrau, sem pisar em ninguém, respeitando sempre as pessoas. Sem cortar etapas, porque você não cria casca, né? Então, acho que quando você cresce muito rápido, isso até no mundo corporativo, você vê as empresas que crescem muito rápido, normalmente elas têm problemas futuros. Não só no mundo corporativo, em todos. Assim, eu tenho um amigo meu que ele é da política, ele fala assim, todo crescimento meteórico também dentro da política, que você vê ali um cara que vai muito rápido, cresce, ele também cai muito, não se sustenta. E assim eu fiquei por mais 4 anos tocando a empresa. Foram 4 anos maravilhosos, porque eu me associei a pessoas, e aí a gente vai criando, crescia a empresa. Como é que era o nome dessa empresa? Era Pedrosa. Era uma Pedrosa. E aí, ainda à época ela existe. E assim eu fui fazendo a coisa acontecer. Nesse meio tempo, eu casei, então foi uma mudança também no meu estilo de vida, né? Porque casei, outras atribuições, outras responsabilidades. E aí, mais uma vez, a vida me conecta com a calçada, porque naquele momento o gerente de comercial e marketing, que até então, naquele momento já era tudo unificado, saiu. E nesse momento saíram outras 2 pessoas importantes da empresa, e eu vi meu pai assim super preocupado, com vários lançamentos naquela ocasião para acontecer. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí até quem intermediou isso foi o meu irmão caçula, que já estava lá, ele era do marketing já na época. Nós temos quando eu digo caçula, assim, a gente tem um lapso de idade de 13 anos de diferença.
Aliás, meus irmãos são brothersaços meus, assim, muito amigos e tal, minha irmã também. E ele que meio que falou, cara, volta para a empresa. Eu falei, não, tô bem aqui e tal. Ele, não, volta, cara, volta. Eu falei, não, porque até então eu estava na minha empresa, 100% de autonomia, eu conduzia da forma que eu queria, eu emplacava ali o meu método, né? Ao voltar para a empresa, eu ia ter limitações naturais, né? Aquela questão que a gente falou da diferença de gerações e tudo mais. Até que meu pai me chamou. Aí, cara, quando o comandante chama, a gente tem que aceitar, né? Não tem como falar, não vou, não. Aí ele falou, cara, vem. Aí eu falei, vamos só combinar como vai ser o processo, porque, né, é importante que eu esteja alinhado com as expectativas e você também. E aí combinamos, deu tudo certo. Voltei, fiquei lá por mais um tempo. Eu acho que até também teu pai te enxergar nesse outro determinado momento, ele tá ali, assim, sabe que é filho e tal, mas eu acho que você começa a perder um pouquinho a cara de filho e falar assim, cara, é um bom profissional, vou contactar ele de novo aqui porque tenho confiança, tenho tudo isso por conta de ser meu filho, mas também, nesse momento, eu acho que ele já tá assim... Já não estou te olhando aqui como somente um filho, um cara que eu estou contratando que eu vou ter que escutar também, né? E eu atribuo isso, até fica como dica para aqueles que trabalham com pais e porventura têm dificuldades, né, de relacionamento. Comunicação, às vezes. Comunicação. O que eu digo sempre para eles e digo para o meu irmão. Acho que todos nós temos que ter uma passagem fora da empresa. Que se não seja uma, seja duas, seja três, para que você crie a casca, para que você saiba o que é certo, o que é errado, as formas ou não, e até trazer ideias, né? Porque quando você está ali dentro, você está seguindo os passos, o rastro do teu pai, ou o rastro do que você está acostumado a fazer. Quando você vai para fora, você vai ver que existe um mundo diferente. E é onde você vai trazer valor agregado. Instala novas skills na IA. Né? Total. E volta com novas skills para o negócio. É isso. E o teu pai, por outro lado, vai olhar o seguinte, fala, pô, ele sobreviveu fora daqui. Ele cresceu fora. Não é 100% dependente. Ele não depende de mim, ele consegue voar, né? Mas que bom que se ele puder voar comigo. Então você já volta com uma outra... É isso que eu tô falando, essa volta e agora esse cara tá pronto para voar comigo. É isso. Eu acho que era isso que você falou que eu quis tentar chegar aqui na comunicação. Exatamente. E esse ciclo, Felipe, foi muito, muito importante na minha carreira, muito importante, porque foram mais 5 anos antes de sair para meu outro voo solo, né? Porque a empresa passou por várias questões, né? Na ocasião, a Gafisa estava voltando, quer dizer, isso eu estou falando em 2018, que eu voltei em 2020, né? Um pouco antes da pandemia, o mercado já tinha sofrido. Já estava sofrendo. Por conta dos distratos, que isso é uma questão muito delicada no nosso setor, que é o único setor que tem essa questão dos distratos. Isso quebrou muitas grandes empresas, né? Outras machucaram o fluxo de caixa, e a gente não passou ileso disso, né? Capital próprio, a gente não tinha fundo por trás, não tinha nada. Era só realmente todo o patrimônio que a gente construiu ao longo desses anos todos. E aí a gente se viu numa condição, o mercado se viu numa condição em que, como é que vai ser o mercado dali para frente? Né? Quando isso aconteceu, a gente saiu, na época a gente lançava 1 bi por ano. A gente passou a lançar 100 milhões por ano. Né? Então isso você tem um... Tirou o pé mesmo, Tirou o pé por uma questão... E automaticamente toda aquela tua máquina que tá ali inflada. Não, você fica com liquidez. Então, assim, eu tô lançando 1 bi por ano, tô botando esse 1 bi na rua. Esse mesmo bi que eu botei na rua tá pedindo distrato. Como é que eu fecho minha conta? E aí o mercado que está pedindo distrato, você naturalmente assusta os possíveis novos compradores. Se tu tem, às vezes, uma construção, a grande parte que vocês fazem é verticalizada, né? Por exemplo, quando o cara faz um terreno lá e loteia e bota um monte de casinha, o Joãozinho fez o distrato. Aperta o pause naquela unidade. Acabou. Como é que você aperta o pause no prédio de 20 andares que o terceiro fez o distrato? Bom, para o terceiro e faz o... Ainda que seja do primeiro ao 15º. E os outros 5, o que eu faço? Exatamente. Então, isso foi um problema generalizado no mercado. E aí, em 2020, a gente começou a fazer o que meu pai deixou para fazer por último, em termos de mercado, porque todo mundo começou aquelas barcas de demissão. E meu pai sempre muito preocupado, né? Que ele não tem só um colaborador, ele tem família do colaborador, que depende desse dinheiro para entrar.
Então, enquanto as pessoas diziam, cara, começa a fazer os cortes, porque a empresa era um caminhão de gente. Para 1 bi virou 100. Entendeu? E aí você começou a ter várias questões, não tinha mais também tanta demanda, você começa a ter aquela multidisciplinaridade dentro da empresa, porque antigamente você tinha o cara que pegava o papel, o outro que tirava a cópia, o outro que carimbava. Não, você tem capacidade de fazer isso tudo? Então vamos lá, vai você. E isso foi muito difícil para ele, né? Então eu percebi que naquele momento ele ficou muito debilitado emocionalmente, ele sofreu muito com isso, até pela responsabilidade que ele tem com os colaboradores. E aí, nesse processo demissional, alguns cargos foram saindo, gerentes. Na época eu era gerente de marketing, porque em algum momento a gente separou novamente as caixinhas. E aí, quando eu era gerente de marketing, a gente demitiu um dos gerentes de relacionamento. E ele, sem saber o que fazer e tudo mais, aí ele conversou com os diretores falaram assim, vamos botar quem? Botar o Bruno. Eu falei, mas o RC? Porque o RC, o que é o RC, cara? O RC é o relacionamento direto com o cliente. Só que, via de regra, tem um lado bom da história, mas tem um lado ruim. Que é o cliente só te liga muitas vezes para não chegou meu boleto. Ó, tá dando isso aqui, preciso daquilo. É só o para-choque de problema da empresa. Né? E eu falei, mas vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho a ambição. Não sei, vou aprender. E assim tomei o desafio. Aceitei o cargo, criei ali a sinergia com a equipe e assim foi conduzindo. Nesse meio tempo, eu estou falando isso aí, coisa de menos de um ano, tá? Nesse meio tempo, a Gafisa voltou para o Rio. Eles tinham uma questão, né, lá de trás que precisava ser revista e eles precisavam trazer um parceiro de peso para o mercado, porque a imagem da empresa saiu muito ruim do Rio. Quando eles saíram do Rio, quando eles voltaram para o Rio, eles olharam o mercado e falaram, com quem a gente vai se juntar? E foi quando alguém fez uma proximidade entre o meu pai e o pessoal da Gafisa. Espera aí um segundo só. Tocaram a campanha. Vê lá quem que é só. O que aconteceu com ele? Será que abduziram o JP? Não deixa nego bater no JP não, Felipe. Continua a Gafisa. Gafisa. A Gafisa veio para o Rio, aí foi quando chamaram eles, né? Aí começou aquela negociação, vamos comprar um ativo para a gente fazer uma parceria junto, tal. Daqui a pouco eram 4 ativos, daqui a pouco falou assim, João Paulo, eu quero comprar teu passe. Quero que você venha trabalhar com a gente por um período para dar a credibilidade que a gente precisa. E aí para ele também foi muito difícil, né? 40 anos, 30 anos na mesma empresa, ele que construiu basicamente, fez o nome da empresa e tudo mais. E aí a gente incentivou ele. Né? Falou, cara, vai ser importante para a empresa. E aí teve um dia que eu lembro, a gente estava num almoço de domingo em família, e ele falou, eu tomei a decisão, eu vou e tal, pariri. Aí eu falei, tá, mas quem que vai assumir o teu lugar? O teu lugar não, algumas diretorias ali, eu tô olhando para ele. Nessa hora bateu um frio de ponta a ponta, que eu falei, caramba, entra aquela história do Pelé, né? O Pelé tropeça, é uma coisa, e é uma cadeira de peso, né, cara? Lógico. E então eu assumi o desafio, né? Assumi a diretoria comercial. Teu pai te colocou igual o senhor Miyagi. Vai fazer paninho para a direita, paninho para a esquerda. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Agora meu irmão é contigo, vai lá. Exatamente, foi nesse nível assim. Você achando que não valia de nada, né? Paninho para a direita, paninho para a esquerda. Isso vai me levar aonde, cara? Tem peso, né? Exatamente. Isso foi em que ano? Isso foi em 2020. Pré-pandemia ou pós? Foi, cara, não, foi pré-pandemia, que eu já não sei mais quando foi a pandemia, mas foi pré-pandemia. Foi ali entre janeiro e março. Eu acho que foi pré-pandemia. Que a conversa começou em 2019, foi pré-pandemia. Caraca, aí tu já pegou logo uma pandemia na cabeça. Aí eu cheguei, a gente tinha um estoque muito alto por conta da questão dos distratos, né? Era o desafio da empresa, a gente estava segurando o lançamento por conta dos distratos. A empresa ficou 4 anos sem lançar. E o comercial se reduziu. Foi reduzido ao Bruno e mais uma pessoa. O marketing ao Bruno e mais uma pessoa. Essas pessoas não tinham conhecimento ainda do mercado imobiliário, estavam ali colocadas há pouco tempo. E eu falei, cara, eu tenho que mudar o meu modus operandi, porque tudo passava na mão do meu pai. Então, o histórico, como ele não estava lá, todo mundo tem que ligar para ele, tem que ligar para ele. Não, para com esse negócio de ligar para ele. Vamos criar aqui a nossa metodologia para a coisa acontecer.
e foi daí que teve a mudança, né, na minha profissão. Por isso que eu acho que eu fui um diretor naquele momento sem poder ser diretor. Eu digo isso com muita humildade, porque eu não estava preparado para assumir aquilo. Eu não fiz uma transição. Eu assumi. E eu assumi numa empresa que não tinha o processo. Eu tinha a pessoa, né? E a equipe que tinha o histórico foi embora. Então eu precisei criar algo novo. Eu falei, é o momento que eu tenho para deixar um legado, né? Então a gente estruturou, arrumamos, vendemos muita coisa do ativo. Hoje a Calçada tem um estoque baixíssimo, né? Até pelo nome que ela tem, as pessoas compram, né, com muita tranquilidade. E aí em 2024 meu pai voltou, né? E nesse momento em que ele voltou, já existia uma nova metodologia, só que ele veio com aquela metodologia dele, né? E aí nesse momento a gente começou a ter alguns desentendimentos naturais, né? Sim, lógico. Além do pai para filho, mas de dono da empresa, presidente da empresa, né? Com diretor. Ali, com diretor natural. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso novamente trilhar o meu caminho. Porque existe uma questão também, né? Senão a gente vai ficar gastando muita energia ali sem produzir. Então, toca e eu vou buscar o meu espaço. E foi daí que surgiu a Prime Rio, né? Porque é algo que está dentro do meu setor. Eu sabia no mercado que existiam muitas falhas, né? Das grandes empresas, cada um com a sua metodologia. Não estou aqui para julgar ninguém, certo ou errado. Mas existia uma diferença muito grande, porque você numa empresa de imobiliário de não sei quantos mil pessoas, você tem a velocidade da venda, porque vai no lançamento, os caras fazem um trabalho muito direito, muito bem feito, mas tem algo mais, tem algo que ninguém olha, né? Então eu falei, por que não ser eu essa pessoa? Ou por que não eu estar no mesmo nicho que outras pequenas empresas fazem, e fazem muito bem feito? E foi daí que eu montei o meu escritório. Eu tenho uma loja, né, que estava fechada. Eu estruturei ela de ponta a ponta, é um triplex, estruturei pronto para o pessoal. Começamos a empresa. Ela fica onde? Fica no O2. Legal. No O2, um triplex que a gente tem lá. Já estão convidados aí a tomar um café. Vou lá, eu moro no Península ali do lado. Depois a gente vai lá. Passa aqui para vocês conhecerem. E a minha filosofia é o seguinte, eu tenho um sonho grande, de empresa grande, né? Eu vim de empresa grande, então tenho essa bagagem. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com dados, eu não gosto de trabalhar no achômetro, porque eu acho que o achômetro é perda de tempo. Então, hoje eu implementei dentro da empresa um sistema robusto, né, de controle. Eu preparei um ambiente super agradável, diferente do que o mercado faz na prática. Então, hoje, cada um chega lá, tem sua baia, tem sua estrutura. A empresa fornece a estrutura para o corretor. Sistema, né? CRM, tudo isso para o cara poder... Tem uma equipe de marketing, tem uma equipe de gestão de tráfego, né? Para poder deixar a gente... Fomentar leads ali para eles, né? Exatamente. Então a gente tem hoje a gente trabalha com estratégia, né? E a gente sempre segue fomentando. O que eu digo com meus corretores é o seguinte: eu trabalho com todos os produtos, eu sou multimarcas, né? Então eu trabalho com todo mundo. Lançamento, usado, tudo. Basicamente, né? Lançamento, que é onde eu tenho o meu relacionamento, né? 25 anos de mercado. Você consegue captar bastante produto ali para fazer o lançamento. Eu diria que todos. E estamos vivendo uma fase muito boa, né? A gente o mercado, né? Muito lançamento. Muito lançamento, sobretudo agora com a mudança da legislação na Zona Sul, que entrou para estúdios, né? Double Studios, centro. Depois eu queria entrar nesse assunto. Vamos entrar. Que é um assunto que, assim, isso está mudando a cara da cidade, para o bem, né? Há quem diga, quem não concorde, mas é para o bem. Então eu digo para meus corretores o seguinte, cara, eu não quero ser grande, eu não tenho essa pretensão, né? Eu acho que os amigos das grandes, que eu conheço todos, também têm um carinho muito grande. Esses caras são insanos de trabalho, os caras trabalham de domingo a domingo, dia. Eu não quero isso, né? Eu acho que a gente pode ter qualidade no trabalho, na qualidade de vida no trabalho. Equilíbrio bom, né? Equilíbrio bom. Quando for necessário, a gente vai entrar em campo, sim, claro, evidente. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter a qualidade, né? E eu não acredito na quantidade. Eu quero ter... em vez de 2.000 corretores, eu quero ter ali, de repente, 50 snipers que vão fazer e vão pontuar. E a minha proposta sempre foi o seguinte: como eu tenho acesso ao relacionamento aos incorporadores, pelo carinho e pelo respeito que a gente criou ao longo desses anos, eu preciso só que tenham os bons corretores e que eles estejam prontos para atuar. Eu tenho todos os produtos na minha prateleira, mas na minha mesa de trabalho eu vou ter sempre 3, 4 produtos ali.
Claro, se o cara não quiser, o cliente não quiser esse produto aqui, eu tenho outros que são adjacentes, que são complementares. Então a gente vai indicar, porque eu tenho todos eles na minha prateleira. Mas isso de botar 3, 4 na mesa para trabalho significa foco. Então, quando você tem foco e você tem constância, que venda é isso. Você tem que ter foco e constância. Quando você tem isso, não tem como dar errado. O relacionamento, ele abre a porta, mas ela só se mantém aberta se o resultado aparecer. É isso. Você ter uma facilidade de conhecer alguém ali que, vai te dar uma carta, você pegar essa carta e, vou honrar eu acho até esse resultado que eu tô pregando aqui com esse Sim, com certeza. E fazendo um paralelo aqui com o nosso... A gente aqui trabalha com 15 a 18... A gente tem 18 administradoras de consórcio. Nosso produto de carro-chefe aqui é a alavancagem patrimonial. E eu vejo muito isso. Eu também venho de vendas, sou apaixonado por vendas. Eu acho que, cara, vendas ela tem que ser bem remunerada porque ela é extremamente estressante. Você tem que estar acostumado com a negativa, né? Constante, Constante. Toda hora você tem ali uma barreira, assim, altos e baixos. Na real, você toma muito mais não do que sim, né? Então você aprende a tomar não. Sem dúvida. E aí eu vejo, fazendo um paralelo, eu falo muito para os meus vendedores aqui da empresa, eu falo, olha, coloca 3 produtos na prateleira, porque são os 3 melhores, que é o que passou pelo nosso crivo aqui, que são produtos que a gente compra na física também. A gente é muito skin in the game também. E aí eu falo, quando você coloca, às vezes, muito produto, você confunde a cabeça do vendedor. Ele se perde ali. É isso. Rapaz, até para um cardápio hoje de restaurante, você vai ver nos melhores restaurantes. Cada vez menores. Tá cada vez menor. Até para ter qualidade, né? Como é que você tem qualidade? Você não pode ser bom em tudo, cara. Você tem que ser um especialista em alguma coisa. Os corretores que começam na profissão, a gente tem no mercado imobiliário, a gente tem um nicho de corretores que são pessoas de diversas origens, profissionais e pessoais mesmo, né? Uhum. E eu digo sempre para quem está começando o seguinte, cara, se você está começando nesse segmento, foque em uma empresa, foque num segmento, foque num ticket, onde você se sinta mais confortável. Porque você, com a constância, você vai seguir aquela velha história, né? A água não fura pedra. Você vai furar os nãos que você vai ter, você vai quebrar a objeção, mas você só consegue fazer isso quando você tem a capacidade, quando você tem a autoridade para falar. Eu brinco com o meu time que eu falo o seguinte, cara, eu só me traz cliente quando o cara tá com objeção, que é o que eu mais gosto, são os que eu mais gosto. Por quê? Não o cara quando tem objeção, morta é fácil, não, porque aí é fácil. O cara que tá pronto para comprar, vai lá e faz o teu trabalho, tá bem feito. Agora, quando o cara tá com objeção, quando o cara tá criando, não quero por conta daquilo, me põe na mesa comigo. Porque é simples. Você, como tem o conhecimento, você se prepara para aquele atendimento, você vai quebrar qualquer objeção, se esse cara quiser comprar. Porque muitas vezes o cliente senta à mesa para conversar com você, ele quer comprar, mas ele está testando. Óbvio. Ele está comprando um imóvel. Ele não está comprando uma blusa que, se não comprou, deu errado, vai comprar outra. O imóvel é o sonho do cara, ou uma realização pessoal, ou, enfim, um aumento do patrimônio, que também é uma realização. Se você não está preparado para atender esse cara, esquece. Quer um outro exemplo? Alto padrão. O cara do alto padrão é um cara que já tem, habitualmente, ele faz compras no mercado imobiliário, né? E, naturalmente, ele tem uma equipe por trás dele, que é um advogado que vai ler o contrato, é um não sei quem que vai fazer. E, via de regra, o advogado foi contratado, ele tem que trazer alguma resposta. Não pode fazer, ele vai trazer algumas objeções. Sim. É natural isso. E você tem que estar pronto para quebrar essa objeção. Porque às vezes são profissionalismo também, né? Claro, cara? E a confiança, cara. Eu acho que quando você trabalha com vendas, você não me conhece, né? Você é meu cliente, você não me conhece. A partir do momento que você faz uma compra comigo, você vai passar a me conhecer. E eu quero ser a referência sua na hora que você pensar em vender ou comprar um imóvel. É isso que eu digo pro meu time. Vocês não podem ser apenas um vendedor de uma única venda. Vocês têm que estar preparados e não é vender a qualquer custo. A gente escuta no mercado cada atrocidade. Você não tem que vender a qualquer custo. Não pensem na comissão. Pensem na satisfação do seu cliente. Porque se esse cara comprar com você e você foi sincero com ele, foi honesto com ele... Enxergar o cliente como lifetime value mesmo, né, cara? As pessoas estão muito enxergando o cliente como uma comissão pontual ali, esquecendo que daqui a pouco você tá com uma carteira lá com 200, 300 clientes que, obviamente, as pessoas, principalmente mais jovens e tal...
a cada 5, 10 anos acabam saindo da sua casa, indo para uma outra. Fazendo uma analogia até com o mercado financeiro. Hoje você tem as grandes, né, as empresas e tal, você tem sempre um assessor, não é isso? O assessor serve para quê? Para te trazer as coisas boas, para te orientar, porque eu não sou do mercado financeiro. Eu tenho capital, mas não sei onde aplicar. Quais são as boas que você vai me colocar? A mesma coisa funciona para o mercado imobiliário. Sim. Que é diferente do mercado automotivo, por exemplo, que a Volkswagen é Volkswagen. Você sabe como é que é, você sabe qual é o produto. Se você vai comprar aqui, vai comprar lá, é a mesma coisa. Entende? Sim. Brunão, o que tu tá achando, assim, eu vi que você falou dessa parte dos estúdios e tal, eu tô até entrando dentro desse assunto mesmo que você tá colocando, você falou, pô, tá migrando. Você tá por dentro. Tá por dentro disso, que eu vi até no site lá da Calçada e tal, e muito provavelmente na Prime você também deve estar veiculando isso pra caramba, porque tem muito lançamento de estúdio acontecendo. O que está acontecendo nisso aí? Qual o perfil do cara que está comprando? Você acha que está vindo gente comprar para morar ou está majoritariamente a temporada? E localização? Porque eu vi que está rolando ali a área do Pierre-Mauá, ali onde era o centro do Rio. Tá rolando... Tem o Imagine também, quero que você fale um pouquinho do Imagine também, para o nosso público. Hoje é o seguinte, a coisa de 2, 3 anos teve a mudança da legislação, né, que favoreceu muito algumas regiões da cidade. A começar pela Zona Sul, você tem poucos terrenos, naturalmente os poucos terrenos não viabilizavam novos lançamentos, né, e com isso o mercado ficou parado ali. Quando você muda a legislação e permite estúdios, double estúdios, coisas mais compactas, você começa a viabilizar. Você começa a adensar mais unidade dentro de uma mesma área, vamos dizer caber, assim. porque antigamente o terreno de esquina é pequeno, você não cabe uma planta ali de 200 metros, por exemplo, né? Que é a vocação da Zona Sul, Ipanema, Leblon, plantas amplas, grandes e tal. Quando você faz uma mudança de legislação importante como essa, te permite isso. E atrelado a isso, você tem a mudança da outorga. O que é isso? O projeto Reviver Centro, né, de autoria aí da prefeitura, isso não só está mudando a característica do centro do Rio, como ele também consegue trazer a outorga para construções na Zona Sul. Então, o que antes eu podia fazer, sei lá, 10 pavimentos, hoje eu consigo fazer 12, 13, 14, dependendo da região e dependendo da forma, né, da outorga que você tem. Isso te permite viabilidade. Quando você tem a viabilidade, você compra o risco. Então, você compra o risco centro, que até então era um risco lá atrás, e você compra a Zona Sul. Você consegue fazer 2 empreendimentos importantes. Hoje você tem no Rio de Janeiro um dado importante. Você está não é nem mais somando, você está multiplicando anualmente o número de turistas na cidade. Então isso por si só já traz uma vocação. Aí você até me perguntou... Eu tô nessa bola há mais de um ano, cara. Cara, você vê os números do próprio Galeão, mais do que dobrando. Você pega o Santos Dumont também, aumentando o número de turistas circulando na cidade. Você está trazendo, a prefeitura tem trazido muito entretenimento para a cidade, né? Agora trouxe a Shakira, no ano passado trouxe Lady Gaga. Lady Gaga. Então assim, são eu moro em Copacabana, né, cara? Então assim, eu sei o que é isso na veia. Na veia, a cidade lotada. No início do ano, eu fui, estavam uns primos de Portugal aqui, parei o carro em Copacabana e fui com eles até o Arpoador. Ali naquela Francisco Otaviano, cara, é impressionante a quantidade de gringo, de turistas na cidade. É muito. Tudo que eu não ouvi foi português. Eu ouvi de tudo, menos português. Então, assim, nós temos uma vocação importante para isso. O Rio é a porta de entrada do turismo no Brasil, né? Copacabana não é um patrimônio do Rio de Janeiro. É mundial. Mundial. Um bairro, se você chegar qualquer lugar, no Japão, na Crimeia, na Ucrânia, foi você que falou isso pra gente. Foi. Mas é verdade, né? Você tem um bairro que é tão conhecido quanto o país, né? Então, com essa mudança de direção, com essa vocação novamente chegando no Rio para turismo, com esses benefícios que a prefeitura está trazendo para o mercado, você está atraindo muito investidor. Aí você vai me perguntar assim, Bruno, são investidores internacionais que estão comprando, dado a informação do turismo? Não. Na sua maioria, são investidores
regionais, ou seja, do Rio mesmo, que entendem a vocação, né? Porque o mercado financeiro é ótimo, né? As pessoas têm a segurança do mercado financeiro, mas a diversificação é muito boa também. Então, você ter aqui, você ter no mercado imobiliário... eu te digo mais, Bruno, assim, a gente que dá orientação aqui até financeira, a gente dá essa parte toda de consultoria financeira, acho que a diversificação, ela é muito mais importante do que a rentabilidade de qualquer ativo independente. Sim. Porque ninguém tem a bola de cristal. Sim, sim, né? Sim. Imagina, você tá rentabilizando uma coisa que muitas vezes eles não enxergam, né? O investidor ali, o influenciador, que ele fala, pô, você tem R$1 milhão. Pô, você coloca numa renda fixa, você ganha 1% ao mês, você ganha 10 mil. Você vai comprar um imóvel, ele vai te rentabilizar 0,5%. Ele esquece que tem a valorização do imóvel, não é só o 0,5%, e ele esquece agora, quando tem ainda o aluguel de temporadas, esses estúdios, que muitas vezes você tem conseguido 1% ao mês, mais a valorização do imóvel. Então, assim, tá imbatível. Assim, outro dia eu vi um comparativo desse, que aí eu não sei se é ignorância ou qualquer coisa, o cara falou assim, olha só a valorização desse imóvel, que se eu tivesse comprado lá em 98, sei lá, o cara botou o preço do imóvel lá, e hoje 2026, agora vamos ver se eu deixasse no CDI. E aí, óbvio, a gente teve movimentos de CDI malucos ali e tudo mais, e aí chegou numa rentabilidade ali, obviamente, que o CDI ganhava da precificação do imóvel. Ele esquece o aluguel. Eu falei, e 20 anos de aluguel você bota onde? Aonde que tá ali 20 anos de aluguel rodando em juros compostos? Exatamente. Porque ninguém disse que com esses aluguéis que você recebeu durante 20 anos, você poderia estar já com 2 imóveis desse rodando. É isso. E a gente nem falou de alavancagem aqui, porque dentro do imobiliário te permite... Que é outra coisa também, quando você compra um imóvel alavancado, né? Você fala, pô, financiamento, você não botou dinheiro. Cara, eu tô falando de financiamento mesmo, não tô nem dizendo assim, pô, se eu pudesse pegar o recurso que eu tô ganhando numa grana que tá rodando aqui para mim de aluguel, e eu aplicar isso num imóvel que comporte a parcela dentro desse valor, pode ser um imóvel até menor. Mas daqui a pouco eu tô com 2 operações crescendo juntas e isso aí vai exponencializando. Eu vou até contar um lado pessoal meu aqui, né? Eu, quando tinha 20 anos, eu falei da empresa de eventos no qual eu trabalhava, todo o dinheiro que eu ganhava, todo o dinheiro, eu vivia na época com R$500 para curtir. O resto eu aplicava. E eu lembro que uma vez eu cheguei para meus pais e falei o seguinte, eu com 20 anos de idade, quero investir em imóvel. Eles tomaram um susto. Chamei os dois para conversar, falei, eu não estou pedindo nada, não quero nada. Eu só quero saber se um dia eu precisar, se eu vou ter o apoio de vocês. Vai tranquilo. Entrei no imóvel, comprei no Rio 2. Meu objetivo era exatamente esse. Comprar, lá na frente, revendo, vai estar valorizado, compro 2 no mesmo padrão desse aqui, e vou com 2. Depois, faço o mesmo movimento, compro 4. E assim você vai criando seu patrimônio. Eu fiz um pouco diferente disso. Eu comprei, 2 anos depois, surgiu um na Península, que era 3 vezes mais do que esse. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, e agora? Mesma conversa com meus pais, fui lá, comprei. Eu lembro que quando foi o mês de entregar as chaves, eu dei a última parcela quitada. Pum, quitei o apartamento. Que lindo. Na ocasião, aí eu estava falando de Península, já era um outro patamar. Vendi até para um jogador de futebol, famoso, flamenguista, não vou citar o nome aqui para não expor, mas vendi para ele. Nesse meio tempo eu falei... Só fala o empreendimento lá dentro. Aí. Era o Gugan. E aí eu tinha feito todas as alterações, porque eu tinha até planos de um dia morar lá. E aí vendi. Eu me vi com dinheiro na mão, falei, cara, o que eu vou fazer? Imagina, um jovem de 23 anos, com dinheiro na mão, na época era uma quantia interessante, podia viajar, podia comprar um carrão, não. Fui lá, reinvesti em imóvel. Na verdade, não. Foi quando eu abri uma conta num banco, e até através de um amigo nosso em comum aqui, que é o Toigo, ele falou, pô, Bruno, vamos lá que eu vou te ajudar e tal. Ele me botou em contato com os caras mais tops do mercado financeiro. E eu fui aprendendo, porque eu não sabia nada. Não sabia nem o que era um CDI e um CDB na época. Sem ideia. 23 anos, normal. Não, eu não tinha o menor contato com o mercado financeiro, 0. E na época também não tinha esse negócio, um banco, hoje investimento. Tá muito mais. Hoje está muito... E senta no YouTube e aprende tudo. Tudo também.
E fui aprendendo. Cara, chegou um momento que eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir em imóveis. E assim foi. Eu fui sempre reinvestindo. Cara, e tinha momentos de oportunidades que o mercado te dá, que eu comprava um imóvel, no final de semana seguinte eu estava vendendo com quase o dobro que eu paguei. Eu flipava direto. Saudade dessa época. Saudade dessa época. E o mercado está voltando. Hoje você consegue fazer isso. Nós lançamos agora o Niemeyer, o Costa Niemeyer, ali no Vidigal. Tá do Sheraton. Sim. Muita gente aqui do Rio que não conseguiu enxergar, ele dizia o seguinte, mas tá no pé da comunidade, não sei o quê. Beleza. Quem conseguiu enxergar, comprou por 800 mil. Depois nós tivemos uma revenda, estou falando isso em 2 meses, tá? Por 1 milhão e 100. E agora nós estamos vendendo a 1 milhão e 400. E já teve venda. Quer dizer, quase dobrou o negócio em 2 meses. E eu não estou falando de 100 mil. E a exposição de caixa dele? Porque muitos, assim, estão fazendo até essa parte financiada. Se alavanca, né? Não, quer dizer, o cara deu a entrada, deu as... O que significa? Que de alguma maneira, Felipe, ele dobrou o patrimônio. Só que o patrimônio que ele desembolsou. Então, se o cara botou lá 10%, agora nessa venda ele vai arrecadar 20%, que é o que ele botou mais o ganho. Aí, que lindo. Então, assim, se ele botou 80 mil, 100 mil, ele vai botar 200 no bolso. Você entendeu? Isso em um mês. Aí eu até brinco, né, com ele. Eu falo, cara, que aplicação financeira, que IPO você vai conseguir um negócio desse? Não tem. Não tem, cara. Não tem. Sem risco? Não tem. Não, e o risco de revés é muito... Eu falo, assim, muito dessa assimetria, tanto dos imóveis, e aí, leiam aqui, a gente está falando de imóveis, você botou aqui só localizações fantásticas. Ninguém está falando de imóvel lá no interior do não sei da onde, escondido na rua tal. A gente está falando de imóveis de localização super desejada, super premium, né? Uhum. A simetria que eu digo é, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de um imóvel na Niemeyer, que é um lugar por Leblon ali, você fazer uma operação de 100% ali, muito, mas muito improvável que você tome um revés de perder 100%. E não, isso perder quando 100% é impossível. Não, é porque a gente fala no mercado financeiro assim, cara, eu tô comprando uma ação. Você tá avisando o risco dela e ela te dá uma pancada ali para cima e você tirar o retorno daquela ação no médio prazo ali, num curto prazo. Para isso, você também está sujeito a ela descer para... Se eu quero ganhar 50%, tem que estar no jogo que eu também sei que eu posso descer 50%. Sim. E no imobiliário existe, para mim, muito essa assimetria. Que no momento que você decidiu uma excelente localização, você negociou, comprou bem um imóvel ali... Cara, você não tem mais tanto pra onde, tipo, pelo problema que for. É pandemia, a gente teve pandemia aí, alguém morreu, alguém ficou sem imóvel, alguém... Pelo contrário, o mercado imobiliário vendeu. Explodiu o mercado imobiliário, isso que eu tô falando. Então, saudade da pandemia também pro nosso mercado. Se tem localização, cara, se tem localização é muito bom. Bruno, eu queria te perguntar uma outra coisa. Diga. Em relação a... Você foi da área do marketing, você foi da área ali do relacionamento e tal... Mas tem uma área que permeia muito ali com marketing, que é produto. E aí hoje, por exemplo, tem estúdios, a gente está vendo estúdio de tudo quanto é jeito, né? Como identificar o bom estúdio aí? E como que você chega... O marketing trabalha junto dessa equipe na hora de fazer produto? Porque uma coisa é eu chegar assim, não, o arquiteto fez o produto, joga no colo do marketing aí e ele toca para publicidade, para venda. Ou... Você tem realmente, hoje já um pouco mais... Porque antigamente acho que era mais assim. Uhum. Hoje eu acho que tá rolando um pouco mais de sinergia entre uma área e outra para falar, cara, o público tá doido por, sei lá, raia de piscina longa, sei lá. E aí, pô, compõe isso no empreendimento, porque isso vai fazer diferença na hora da gente fazer a publicidade, que é um item, pô, piscina longa, sei lá. Uhum. Eu tô tentando imaginar aqui o revestimento da moda. Beleza, o arquiteto falou isso, mas... Isso impacta no custo e, pô, tá na onda do momento para o marketing poder usar esses diferenciais. Me explica um pouquinho como é que funciona isso numa mesa de... quando decide um produto. Assim. Quando a incorporação traz, né, eu sempre digo que são 3 pilares da empresa. O comercial, o marketing e a incorporação. Eu digo os 3 pilares porque eles que puxam um lançamento. Né? Então, quando você vai comprar vai desenvolver um projeto, um produto,
é importante que você tenha esse tripé ali, todo mundo em sinergia, né? Porque o marketing vai precisar fazer um bom trabalho e o marketing precisa entender com o gerente de produto o que ele está imaginando ali, né? Para ele já pensar numa estratégia de como comunicar, né? Você tem o comercial, que esse participa bem ativamente, porque ali você está atrelando a venda, né? Então não adianta você ter um bom produto, só que é um produto muito caro. O comercial não vai fazer milagre. Então é importante você ter essa troca sim, né? Mas, via de regra, o que as pessoas hoje... E é difícil eu digo que cada produto tem sua identidade. É como se fosse um filho novo que você faz, né? Não existe uma receita de bolo. Sim. Até porque o terreno não é o mesmo, até porque a localização não é a mesma. A cultura da região, sei lá. Exatamente. O que você tem que apresentar hoje para os teus clientes para ter um grande sucesso E hoje o cliente ele tá muito atento, né? Hoje você não compra mais pela emoção. Você antigamente chegava num espontâneo no stand, o cara gostou, compra na hora. Não tem mais isso. Hoje o cara compra muito na razão. Ele tem o conhecimento do mercado. E que bom, porque ali ele consegue ter e trocar contigo mais facilmente, né? Então, se você tem um bom produto, o que é um bom produto? No caso dos estúdios, você tem que ter rentabilidade. A rentabilidade está atrelada a quê? Localização, aos modais que você tem em volta, porque você está lidando com público turista, né? Então você tem que ter toda essa preocupação do que você vai apresentar. Até pegando o Costa Niemeyer, ele não está inserido nas ruas do Leblon, ele está na estrada da Niemeyer. Qual foi a sacada do marketing da calçada que eu achei brilhante? Eles pegaram e vão dar uma van para o condomínio. A van vai fazer o quê? Ela vai parar na praia, vai parar no Shopping Leblon, no metrô e na Dias Ferreira. Acabou, esquece. O que o cara precisa mais? Nada. Do metrô ele... De 20 em 20 minutos fica circulando. Você entendeu? Então, assim, é um detalhe que... Isso por si só, no argumento de venda, você já criou um movimento. Falou, cara, não precisa nem sair na rua. Você pode ir para a praia, você pega ali o metrô, vai para o modal que você quiser, vai para a região que você quiser, e você também... Perdão, você vai também para a Dias Ferreira, que é a ala gastronômica daquela região. Da Zona Sul ali. Então são detalhes que você vai trazendo para o jogo, para a conversa do produto, que você vai agregando. Aí entra o marketing, com a ideia da van, aí entra o comercial, agregando também com fluxos, com condições, com estratégias de mercado, e o produto, que por si só você vê ali o grande apelo e todo mundo participa. Então, realmente eu acho que esse é o grande... É o que sustenta, né, hoje em dia os lançamentos. A gente fala muito aqui sobre estúdio, a gente estuda o mercado também, a gente não tem nem um terço, um décimo do conhecimento que você tem desse mercado, mas a gente bate muito numa tese que a gente viu muitos estúdios sendo criados em São Paulo. E eu acho que hoje está lá, tem muita oferta em São Paulo. Eu vou para lá praticamente toda semana. Eu sempre deixo para alugar meu estúdio no último de véspera, que dá uma quedinha ali no preço. E a gente vê uma tese completamente oposta no Rio de Janeiro. A gente acha que o Rio de Janeiro ele tem aqui uma oferta muito baixa, a gente vê muito turista aí dobrando de preço todo o tempo, e aí a gente vê o seguinte, o Rio de Janeiro como um mercado muito mais atraente em estúdio do que São Paulo. Confere essa visão ou a gente está muito, muito errado? Não, eu acho que, de novo, pela vocação que o Rio tem, né? Eu acho que São Paulo, se você faz um lançamento ali na Faria Lima ou aos arredores, eu não sou um profundo conhecedor de São Paulo, mas eu acredito que naquela região você vai ter uma vocação muito boa para rentabilidade. O Rio ele já tem uma vocação diferente. Ele vai para o lado turístico da história, né? Ou para aquele jovem que quer sair de casa. Hoje o Rio está muito barato, né? Se a gente pensar... A gente fala muito isso também. Né? Então... quadrado aqui Eu vejo apartamento em Copacabana ali, quarto, sala e tal, é 500 pratos, 600 pratos. Isso não existe mais no... Em São Paulo, esquece. Eu não tô nem falando assim, faz a conta com países fora daqui, entendeu? Que se comparariam com cidades turísticas mundialmente conhecidas. Não dá nem para botar isso na conta. Se eu for falar em Portugal, qualquer lugar de Portugal, o negócio já é outro... Por diferença de euro, por tudo, mas o preço de metro quadrado lá fora se dolarizar, a gente está... Muito aquém, né? Muito, mas extremamente. Aí, pegando até o que você falou, que eu acho que é o seguinte,
você, quando compra um imóvel hoje barato, tem muito aquela questão da Selic, baixando o imóvel, sobe. Isso é histórico e é cíclico, normal. É cíclico, é normal. Normal. Então, hoje você tem uma visão de queda de Selic, então isso já demonstra que os imóveis tendem a ter uma subida, né? Mas que ainda assim, hoje, como ele está muito barato, você tem não só a oportunidade da compra, como a rentabilidade assim que ficar pronto e a valorização do ativo, que é o que a gente falou agora há pouco. Então, dado essa conjuntura, esse cenário, essa conjuntura, cara, a possibilidade de ganho hoje no Rio, não é à toa que tem muito paulista comprando no Rio de Janeiro, tem muito mineiro comprando no Rio de Janeiro, sobretudo essas regiões, né? Se a gente tem outra tese que, cara, se isso aqui melhorar a segurança, aí ferrou. Aí dobra de preço. Cara, esse é um ponto delicado, né, da nossa cidade. O centro, ele passa por um momento de revitalização importante e uma das maiores preocupações dos investidores é a segurança. Eu vou te dizer que, primeiro um dado importante, todos os lançamentos que ocorreram no centro, 100% vendido. Todos. Isso demonstra a vocação que o centro tem. Além disso, você tem a revitalização do patrimônio histórico. Você passa hoje no centro, realmente está tudo sendo revitalizado, a noite está bem iluminada, está nos padrões europeus tranquilamente. Segurança. Se você passa hoje em determinadas regiões do centro, e aí eu vou te dar um exemplo claro, da Rio Branco, ali do CCBB até o Teatro Municipal... Guardinha agora com amarelinho, né? Como é que é o nome dele? É o Força Nacional. Guarda Nacional. Não é Força Nacional, não? Eu não sei. Já nem lembro. Força Municipal. Força Municipal, pode ser. Municipal. Enfim, essa nova guarda, que era a Guarda Municipal, que virou Força Municipal. Tá armado e tá botando uma expressão lá. Em cada esquina. Botaram pressão mesmo. Então, assim, eu saí de lá, teve um lançamento agora, eu saí de lá mais tarde, saí lá mais 7h30 da noite, já meio aquela preocupação. Cara, eu fiquei tranquilo. Parei até para tomar um negócio com os amigos ali no Amarelinho. Mas é isso, porque você começa a ter segurança. E aí é o que você falou, quando você começa a ter a segurança, aí você tem que ter agora, que eu já falei isso algumas vezes até em reuniões, você tem que ter a etapa 2 da revitalização, que é o quê? Trazer escolas, você trazer hospitais, você trazer mercados. Da infra ali, né? Infra. Porque se você quer um morador, o centro não vai viver só de estúdio. É igual um shopping, você precisa das âncoras, né, cara? Não. Tem que ter o pilar ali. Âncora ali para você poder fazer a ancoragem do cara ali, porque senão ele for precisar de pegar um carro no centro para sair para fazer um supermercado, ele tá ferrado. O problema do centro é que você, por um tempo, as empresas migraram para Barra da Tijuca, migraram para a Zona Sul. Sim. Já não é mais aquele polo comercial. Cara, a gente lembrou do IBMEC outro dia, a gente saindo da Martinelli, no Rio Branco. Cara, na hora do almoço, se você não entrasse na passada certa, tu era levado na multidão sendo empurrado, meu irmão. Tu vai hoje em dia lá na hora do almoço, tá tudo... A tese dos donos do IBMEC, quando eles lançaram o IBMEC, que foi onde a gente estudou, era uma tese interessante, que eles falavam, pô, essa galerinha da Zona Sul e da Barra, né, os jovens, eles precisam vir pro centro para eles respirarem esse mercado de business, assim, que era um caos, assim. E eles falaram assim, cara, vem pro caos porque você precisa viver isso. Mas hoje não tem mais esse caos no Rio de Janeiro, no centro, né, do Rio. Interessante. Por um lado, eu acho até interessante também, né? Porque realmente era superlotação. Era superlotação. Não. Hoje você começa a ter um movimento importante no centro, só que você precisa criar esse movimento também à noite. Sim. Então, como é que você circula no centro à noite? Porque hoje o cara vai embora para casa às 6 horas da tarde, o centro começa a estar vazio. Hoje você já começa a ter um movimento ao contrário. Às vezes a gente saía de lá, acho que foi na época até do escritório lá, era 1º de março, não lembro. 7 de setembro. Na 7 de setembro, e saía tardão, cara, passava lá pela Praça 15 lá, que o carro ficava lá nas barcas lá. Walking Dead. Saía de Walking Dead lá, meu irmão. Pô, tô com a cruz e vambora. Vambora. Tamo junto, é isso aí. Não, hoje o centro mudou, cara. E o pessoal fala, mas você acha que não vai parar ou mudança de governo pode afetar? Cara, não, esquece. O mercado imobiliário está todo comprado lá. Pô, aquela parte do porto ali é linda, cara. Aquilo ali é um... mas ali tem uma outra área toda ali que dá pra fazer muita coisa, cara. Eu fui acho que é edifício Turing, sei lá, que tem um Belmont, tem uns Belmonte ali novo, um negócio, tem uns restaurantes ali e tal. E é do lado do museu Mar. Museu do Amanhã, né? O Museu do Amanhã e tem o mar do outro lado ali.
Cara, mas aquilo ali, revitalizado, assim, aí, pelas primeiras vezes eu tô chegando naquela área, ele fala assim, pô, tá começando a aparecer uma coisa gringa, assim, sabe? Uma coisa que você vê em outros países legais, sabe? Tipo, não dá pra aquilo ali ser um Puerto Madeiro, cara, legal? Não tem? Ou melhor, né? Ou melhor? Porque o mar lá não é marrom, é um mar clarinho. Exatamente. Mas, ó, você pega esse touring, abrir um restaurante lá dentro também muito bacana, muito gostoso, e que está levando muita gente lá também. O edifício à noite, que é em frente, o primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro. Olha o grau de importância histórica, não só para o mercado imobiliário, mas também para a história da cidade. Ele vai ser revitalizado, né? Já começaram as obras, e ali, pelo que me disseram, você vai ter 2 restaurantes com estrela Michelin. Que legal. Olha. Então, assim, olha que bacana que está se tornando aquilo. Né? Os armazéns, hoje você já começa a ter um movimento, mas o ideal, até o prefeito anunciou aquela ilha fluvial ali atrás dos armazéns, que vai trazer mais movimento. Hoje você sabe, só fazendo um adendo, qual é o terceiro principal ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro? Museu do Amanhã. Museu do Amanhã, Caralho. Perde, obviamente, pro Cristo e pro Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Caramba. Você entendeu o que eu tô falando? Ali você tem o quartel da Marinha. Então, segurança ali... Ali é bem seguro, eu fui lá. Tu vê as famílias andando de skate, de bicicleta. VLTzinho, te leva pro metrô, de boa. Sabe? É isso. O centro, hoje, ele está passando por um momento de transformação. Seguindo essa linha que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, falando dessa mudança, como é que você ganhou ali o título de comendador? Conta aí pro nosso pessoal aí como é que foi isso aí. É o que eu digo sempre, né? Eu acho que isso aí é muito do legado que a gente, com a preocupação, né? Com o legado que a gente quer deixar para a cidade, né? E como a gente sempre faz tudo muito... Com muito carinho, com muita vontade, as pessoas vão acompanhando, né? E aí você, obviamente, foi até por coincidência no momento de saída lá da calçada, e aí eu fui convidado, né, para ser comendador com muita honra, com muito orgulho. Muito legal, E aí, obviamente, foi lá a família, que eu acho que é importante também compartilhar esses momentos, né, com quem está do teu lado no dia a dia, as filhas. E também tive a oportunidade, há 1 ano e meio atrás, 2020, isso foi 2024 também, foi 2024 também, de ser reconhecido pela Câmara dos Vereadores, né? Eles me deram uma moção, então também fico muito lisonjeado, até em nome aí do presidente Carlos Caiado, que é um amigo também. Então, isso tudo é só fruto do que a gente planta, né? Nada disso seria possível se não fosse a gente estar ali semeando toda hora, todo dia, e acho que esse é o grande movimento que a gente precisa. Claro, esse é o final das coisas, é isso que a gente quer, né? É ter o legado e ter esse carinho também recíproco, né? Isso é importante. Uma última pergunta, para a gente já fechar, que acho que a gente já explorou bastante aí o Brunão hoje. Obrigado pela aula. Nesse papo. Brunão, seguinte, na parte que vocês fazem lá, é uma dúvida até um pouco mais técnica, mas você pode falar como você quiser, ou até... a minha dúvida é a seguinte, na incorporação, existe muito assim, tem gente que faz a incorporação mediante capital próprio, às vezes abre um fundo, traz investidores, coloca a operação para rodar. Tem gente que abre linha de dívida com caixa econômica, pessoal que faz, acho que, gericado, né, e tal. Uhum. Como que lá vocês fazem? E para um cara que está com uma incorporadora hoje pequena, o que você daria de dica, assim, para o cara? Eu digo mais da estrutura financeira, assim, porque eu acho que é importante a gente colocar para fora. E existem incorporadoras de todo. Tem incorporadora que opera extremamente alavancada e o mercado imobiliário ele te permite isso. Se você quiser, realmente tiver capacidade, ele permite você montar umas alavancagens loucas, assim. Mas eu queria saber de um case que tá... Quantos anos que a calçada opera? 40 anos? Não, ela tem 40. Na verdade, ela tem um pouco mais, mas 40 anos com o nome. Então o que é uma empresa que passou de plano cruzado, cruzeiro novo, plano Collor, real, e aí vamos falando de você até chegar aqui, mas é muito problema. Como é que é isso, cara? A estrutura de capital, como é que vocês organizam isso? A gente, quando começou, a gente tinha aquela metodologia bem tradicional portuguesa, né? Primeiro a gente compra, a gente constrói com recursos próprios e vende.
Com o passar dos anos, até fruto da entrada do meu pai na empresa, ele começou a enxergar com outros olhos. Ele começou a enxergar que tomar o dinheiro para fazer a obra era mais vantajoso porque te alavancava não só a ter uma segurança também ali financeira, mas também você poder buscar novos negócios, que não você ficar só restrito à tua limitação financeira. Obviamente, com o passar dos anos, novas modalidades foram surgindo, novas opções foram surgindo, né? E com isso o mercado hoje está bem aberto. O que eu diria para um incorporador novo era é a mesma coisa que a gente não fazia no início, né? Não tome não use o seu patrimônio na física para poder alavancar a sua obra. Vá no banco. Hoje você tem várias linhas, né, que oferecem esse nicho. Então você tem bancos de primeira linha, você tem os bancos de segunda linha, que são aqueles que oferecem exclusivamente a linha de crédito ali para você. Então é um pouco mais caro, mas a gente sabe, mas via de regra, às vezes você não tem o nome e nem o lastro para poder pegar num banco de primeira linha. Então você vai para eles, que eles vão te alavancar também. Então acho que esse é o caminho, assim, você pegar um financiamento, tocar a tua obra e, obviamente, atrelado a isso, você consegue também trazer os teus clientes a reboque disso, né? Você pega hoje o crédito associativo, que é um crédito bom para o cliente, consumidor, é um crédito barato, o cara consegue fazer... As incorporadoras ali do Minha Casa Minha Vida estão bombando, né? A Direcional, muito por causa desse crédito associativo também, tem o crédito a linha de crédito está muito barata para esse público. Então, o cara está tomando a 9%, enquanto a CDI está a 14%. Hoje você vê os bancos de segunda linha que querem entrar nessa linha mais de varejo também tomando a 9%, 9,5%. Entendeu? O que para o mercado é ótimo. É ótimo. Você sai de uma caixa que hoje, não sei quanto é que está a caixa hoje, mas na faixa de 10, 11, entre 10 e 11, você consegue pegar com um banco desses a 9%. É claro que para isso acontecer, você tem que comprar um produto no qual eles estão inseridos. Sim. Né? Que hoje, via de regra, esses bancos de segunda linha estão entrando nisso. Né? Você pega um Opportunity, você pega um próprio BTG. Está incentivado, né? Está incentivado. Então, isso ajuda muito, né? Entendi. Então, de repente, para um cara iniciante, uma incorporadora ainda pequena, era legal ele, de repente, já pensar em modelar o produto dele para ele se encaixar nessa coisa que é uma alavancagem que ele vai reduzir muito o risco dele, né? Vai conseguir fazer uma operação sem tomar... Eu nunca trabalhei com fundos também, né? Mas eu conheço empresas que foram alavancadas através dos fundos. Não sei, nunca trabalhei com isso, não sei os detalhes, né? Mas eu julgo ser também uma oportunidade interessante. Dá para analisar número ali, né? Eu acho que o principal também, né, você saber o tamanho da sua alavancagem. A alavancagem, assim, isso lá na matemática financeira a gente aprende que ela de um certo tamanho ela é eficiente, mas acho que é muito importante também ter um compromisso com a execução, né? O incorporador ele tem que entender que se ele atrasar muito a execução, ele tem um risco ali danado na operação. Quando ele está alavancado, o juros está vindo a rebote também, né? Ainda mais atualmente, né? Nos dias de hoje. Então, para você se alavancar, também mais planejamento investido ali para que você, na hora que deu play, você tenha certeza que aquele disco vai tocar liso até. Liso a gente sabe que nunca toca, né? A agulha dá umas puladinhas, mas no final vai ter que acabar ali no segundo certo, né? Eu acho que é isso. Você ter a previsibilidade, aquele cálculo do risco ali já, né, mensurado, e a coisa vai. Eu acho que é o melhor dos caminhos para quem está começando aí. Queria que você deixasse aí também, ô Bruno, faz um merchan aí da sua imobiliária para nossos... Quem quiser conhecer lá a imobiliária que você tá, qual é o Instagram dela? Cara, a gente tem um Instagram que é o @Prime Rio Imóveis Oficial. Tá bom. Né? A gente também está nas plataformas de LinkedIn, a gente trabalha bastante lá, Facebook, né? E quem quiser ir lá conhecer também a nossa imobiliária, a gente fica no O2. A gente depois marca de ir lá e fazer um vídeo lá em JP. Vamos fazer um vídeo lá. Vamos, vai sim, vai ser um prazer e a gente vai com certeza mostrar para vocês aí o nosso... Se tiver um imóvel lá também de lançamento que a gente possa ir lá visitar... Vamos. Ver isso, acho que é legal, cara. Isso é o que não falta. Não, porque é legal, a gente tem falado isso. A gente tem Eu quero muito ir fazer agora acompanhado com você. A gente quer dar a solução completa para o nosso cliente. Então, hoje o cliente que ele compra um consórcio, que ele vai ter uma previsibilidade ali de contemplar para daqui a 3 anos,
se ele já tiver o ativo comprando hoje, pô, casa muito perfeito, entendeu? A gente já mostrar para ele, ó, já compra esse ativo na planta, que daqui a 3 anos a gente está contemplando o seu crédito, você já vai ter o dinheiro para pagar ele, e ele vai depois remunerar ali o futuro ali do e a cada perfil a gente vê também, por exemplo, às vezes a gente entender se o cara tem um fluxo financeiro, porque às vezes ele faz, cara, ele pode estar rodando junto financiamento com consórcio. Uma hora que um bingou ali no consórcio, ele mata o financiamento, os juros do financiamento vem toda presente, então o negócio... E ele alonga aquele tem pagamento. Tem muitas estruturas ali, tem muita operação estruturada. Pagamento bem menor, né, cara? Assim, tô falando da metade. Né? E ele é linear, né? Ele só tem um conserto, o acerto anual do INCC. É anual. Anual. Então 12 pagamentos fixos, faz a correção. Mas tem algumas administradoras que têm correção travada de 3%, tem corretora de 5%, 4%. Mas o negócio que eu sempre falo assim, para o investidor, ele não tem que se ligar nisso. Por quê? O momento que ele está... o que o investidor faz? Na hora da contemplação, ele pode fazer 2 coisas. Ou ele vai ficar com a carta parada rendendo o CDI, que só aí o Carlos ontem levantou essa bola, tem um spread, cara, que assim, se minha correção é de 5% de NCC e eu tô aqui na carta sendo corrigido também a CDI, eu tô num spread real ali de 10 hoje, sim, quase 10. Então, porra, já virou um ativo maravilhoso ali pro cara que tá segurando a operação. E pro cara que foi pro imóvel... Ele ganha 2 coisas. Ele ganha a correção do imóvel que vai andar junto do INCC naturalmente. E se ele for para Airbnb, esses negócios, cara, aluguel aí que a gente chama de autoquitação. Porque explode, porque quem está pagando a parcela dele e cabe dentro da parcela. Muitas vezes no financiamento não cabe. Sim. Tipo, vou pegar um imóvel de 1 milhão, vou ter que dar 200 no coco, então já foi custo de oportunidade de grana que eu tive que pranchar no início. Então, a gente hoje essa empresa que a gente está hoje, na verdade, é mais uma consultoria para esse cliente que quer fazer uma operação, quer fazer uma montagem patrimonial. A gente entende ele de, cara, você tem tanto em renda fixa, você tem tanto aqui nas ações, e o setor imobiliário como é que tá? Cara, isso daqui você pode jogar com muito mais propensão a alavanca e risco do que você pode numa ação da Petrobras. Sim. E a correção do INCC ela é favorável para você enquanto você não for contemplado, porque ela está corrigindo teu crédito. Então, teu saldo devedor também com a construtora que vai ser corrigido, você está protegendo no teu crédito também. Agora, aqui é como você falou, teu pai lá, uma hora ele começou a jogar um tijolinho com uma massinha, com não sei o quê, com talvez uns 2 pedreirinhos, ele montou uma casa, vendeu. Aí vamos montar outra, vamos, 2. Aí alguém começou a botar um tijolinho ali atrás para hoje ter um mundo que tem na calçada. E todas as operações que já fizeram. O crédito é uma plantação igual, cara. Você vai plantando. Tipo, o crédito do consórcio, o pessoal confunde muito, fica naquele imediatismo. A pessoa é ansiosa, não quer investir, não quer... Ele não é assim, nessa característica, uma forma de investimento, mas é uma plantação de crédito. Você está plantando crédito. Em algum momento da tua vida aí, você hoje viveria sem crédito? As operações não rodariam sem crédito. Não rodaria, exato. Uma hora todo mundo vai precisar de crédito, a verdade é essa. Sim. E a gente tem... Planta barato, entendeu? É isso, a minha venda é essa. Acho que o grande desafio, principalmente nessa linha, dentro do mercado imobiliário, é disseminar isso para o corpo de vendas. Sim. Porque o grande desafio é que a grande maioria dos corretores não sabe como funciona. A gente vai muitas vezes dar treinamento para eles, inclusive, para esse trabalho, porque hoje o corretor, né, que ele vende alto padrão, que ele fala com o investidor, ele tem que entender, ele tem que ser consultivo. Ele está perdendo 2 coisas. Ele está perdendo uma nova venda de imóvel, e ele está perdendo, às vezes, uma venda do crédito. Sobre CDI, sobre juros. Você tocou num ponto que, assim, você usou 2 palavras aí que eu pesquei aqui, que só para fazer esse complemento. Primeiro, a gente fala muito em corretor. A verdade, a palavra correta é consultor. Você tem que ser um consultor. Assim como existe o assessor, que a gente falou, tem que ter o consultor. E segundo, eu digo muito isso para o meu time. Vocês que são alto padrão, vocês... não gosto de golfe. Não interessa. Você tem que saber, pelo menos, o nome de 1 ou 2 jogadores de golfe e saber, pelo menos, o que é o golfe. Você tem que entender um pouquinho... Eu não vou ser um sommelier, mas você tem que entender de vinho.
Quais são os lugares mais conhecidos de vinho? Para você ter pelo menos um argumento para falar com o cara. Né? A mesma coisa a questão financeira. Você não tem que ser um assessor financeiro, mas você tem que entender de CDI, você tem que entender de aplicação, você tem que entender de consórcio. Porque se o cara vier falar de consórcio com você, você tem que estar pronto para falar. Um desafio que tinha no mercado era associativo, crédito associativo. Poucas pessoas sabiam falar, que tem umas particularidades. Eu falo para o meu time, vocês têm que treinar isso. Eu chamei lá uma representante e ela treinou o time. Hoje o time sabe vender um associativo. A gente vai fazer um treinamento para você. Vai ser um prazer receber, cara. Porque eu acho que isso é importante, isso é riqueza de informação. Quando você tem a informação... A gente está buscando hoje também algumas imobiliárias para fazer isso e entender que, assim, cara, você que é um consultor, como hoje corretor e tal, mas você precisa, cara, plantar no teu cliente, porque ele não pode chegar aqui nos 47 do segundo tempo falando que ele já apertou a mão do cara para a compra do imóvel, mas ele não tem a linha de crédito, ele só tem os 200 da entrada. Ele não tem o resto. Se o banco não aprovar, você fez todo o trampo... Vai ter que fazer extrato depois. Não, e não passa. Tipo, o cara fez todo o trampo e não sei o que, 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 para lá. Tempo, dinheiro. É isso. Entendeu? Às vezes você chega lá com o cara, não, peraí, você não tá pronto agora, vamos montar a solução? Vamos montar uma operação para você, ou vamos testar? Porque às vezes o cara só tem lá a caixa econômica dele, liga lá na caixa e não, foi travado. Ele não sabe que tem outros 15 bancos para ele testar se o crédito dele passa. Sim. Entendeu? Então, a gente está entrando nessa seara junto com algumas imobiliárias justamente para falar assim, cara, eu tô aqui para você não perder negócio. Eu não tô falando que a taxa que teu cliente vai pagar vai ser a menor do mundo, mas tem vezes que a mulher do cara olhou aquele imóvel e aí ele falou, amor, achamos. Cara, o cara ele vai pagar mais 0,5% tranquilamente. Sim. Pelo desejo da família, daquela composição. E antes de você até dar a negativa pro cara, ainda que seja mais 0,5%, mais 0 alguma coisa, você está trazendo uma nova oportunidade. Sim, que é o que você falou. Às vezes o cara quis aquela planta... Ele pode mudar depois. E depois ele pode mudar. Esse crédito ele não é fixo, né? Você tem a lei da portabilidade. Que isso ajuda muito também, né? Depois a gente marca um papo lá. A hora que vocês quiserem. A gente bater uma bola em relação a isso. Mas, cara, foi um prazer enorme aqui pra gente ter hoje você com a gente aqui. Acho que a gente aprendeu muita coisa aí. Quero ir lá de novo para cada vez. A gente vai sugando um pouquinho de informação, né? Dos faixas... 25 anos não é para... trajetória. Eu sou faixa branca querendo ganhar dano na faixa. Tem que falar com as faixas pretas, né? Mas é isso, Brunão. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. E conta sempre com a gente aí. Obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui. Espero ter contribuído de alguma maneira. E espero vocês lá na Prime Rio. Beleza, tá bom? Maravilha. Obrigado. Ó, pessoal, para quem ficou aí até agora, hoje a gente teve esse episódio maravilhoso aí com o Bruno e com o Carlinhos, que tá aqui comigo também. Se você ainda não segue a gente, pessoal, aqui no nosso canal do YouTube, faz o seguinte, aperta aí o botão de se inscrever, ativa o sininho para você ficar sabendo quando a gente trouxer riquezas como essas aqui de informação para vocês. E semanalmente a gente está trazendo conteúdo novo. Já não dá mole não, hein? Valeu, pessoal. Foi um prazer. Valeu. Obrigado, pessoal. Show de bola, valeu, cara. Obrigado. Valeu, Carlinhos. Valeu, Bruno. Valeu, cara. Ficou muito top.